Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. Meu nome é Gabriel e hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, com vocês, que é tratar de um assunto ou de assuntos que costumam cair no vestibular e no próprio Enem. Há pouco tempo atrás eu fui vestibulando e eu sei como os conteúdos da internet costumam ajudar, principalmente se eles forem gratuitos. Então, eu pretendo começar uma série aí com alguns vídeos explicando conceitos básicos, mas que são fundamentais aí para entender algumas outras coisas dentro da física. Hoje a gente vai começar com um assunto que cai muito em todos os vestibulares e no Enem, que é a cinemática. Então não vamos perder mais tempo e vamos lá para o computador. Vem comigo aí para a gente aprender um pouco mais sobre a física. Bom, então vamos começar. Então, essencialmente, do que trata a cinemática? Então, a cinemática ela vai descrever os movimentos que acontecem na natureza. Tá? Ela não está preocupada com as causas desse movimento, por que as coisas se movem, mas ela quer encontrar uma maneira de descrevê-los matematicamente, usando equações e relações e proporções. Então, é disso do que trata a cinemática. Tá? E hoje a gente vai tratar especificamente de um movimento bastante simples, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Retilíneo porque ele acontece em uma única reta. A gente pode reduzir esse movimento como se ele estivesse acontecendo em uma reta. E uniforme porque a velocidade desse movimento ela é constante. E aqui a gente já entra num assunto importante, que é velocidade. Então a gente sabe intuitivamente o que é velocidade. Quer ver? Imagina que a gente tem esse corpinho aqui e eu te digo que ele percorreu uma distância de 100 km em 1 hora. Você facilmente associa que a velocidade desse corpo foi de 100 km por hora. E aí a gente pode partir para uma definição mais geral de velocidade, que é que isso é mais correto para a velocidade média, que nada mais é do que a razão entre a variação da posição dividido pela variação do tempo. Tá? Então, se alguém te perguntar qual é a velocidade média de um corpo que percorreu tantos quilômetros em tantas horas, você divide esses dois e você vai ter a velocidade média. No caso do movimento retilíneo uniforme, isso aqui se confunde com a própria velocidade do movimento, porque ela é uniforme, Então, a velocidade média entre dois pontos é igual à velocidade naqueles dois pontos, tá? E aqui só explicando as notações, esse ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E aí dessa equação aqui, a gente consegue chegar numa equação importante da cinemática, que é a equação horária da posição. Perceba que está dizendo isso aqui, é uma equação horária da posição. Então ele vai te dar a posição em função do tempo. E eu vou mostrar como é que a gente chega nessa equação. Tá? Então a gente tem aqui a equação da velocidade e a gente vai manipular ela um pouquinho. Tá? Então a gente vai abrir essas duas expressões, então a gente vai ter que a velocidade é igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Passa esse T menos T0 multiplicando para cá, e a gente vai ter que S menos S0 é igual a V multiplicado por T menos T0. Desenvolvendo um pouco mais, a gente pode passar esse menos S0 para cá, e a gente vai ter que S é igual a S0 mais V vezes T menos T0. A gente costuma definir o T0 como sendo sempre o instante inicial, ou seja, igual a zero. Então esse termo aqui, ele desaparece. E a gente vai ter que o S, aqui eu usei S de t para indicar que a função posição, ela depende do tempo. Tá? Então a posição ela é igual à posição inicial mais
a velocidade multiplicada pelo tempo. Lembra que essa equação só vale se a gente definir o instante inicial como sendo zero. Se o instante inicial não for zero, aí a gente vai precisar trabalhar com essa equação aqui, tá bom? Bom, legal. Essas são as equações principais do movimento retilíneo uniforme. Mas tem alguns outros aspectos que a gente precisa conhecer. Um deles são os gráficos. Cara, gráfico cai muito em vestibular e se você dominar gráfico, você já sai na frente das outras pessoas, porque gráfico é o que é muito cobrado. Então, vamos começar primeiro pelo gráfico da velocidade em função do tempo. Lembra que lá na definição de movimento retilíneo uniforme, era que a velocidade é constante. Então, o gráfico de uma função constante é exatamente isso aqui, é uma reta paralela ao eixo x. Tá? Então, sempre que você vê um gráfico desse, de velocidade em função do tempo, e esse gráfico é uma reta, você sabe que a gente está tratando do movimento retilíneo uniforme. Então, aqui eu estou dizendo, né, o gráfico de v por t é uma função constante. E o gráfico da posição em função do tempo é uma reta inclinada. Por quê? Porque no movimento a posição está mudando em função do tempo. Tá? Então o gráfico da posição em função do tempo é uma função do primeiro grau. Tá? Não sei se vocês já estudaram funções aí na escola e etc., mas a função de primeiro grau é essa função que é uma reta. Tá? Ela também é chamada de função afim. Então, se você vê função afim, você sabe que é função de primeiro grau. Beleza. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe dos elementos da função afim para a gente poder fazer um paralelo com a equação horária da posição. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano e uma reta qualquer aqui que eu denominei por R. A equação dessa eta R ela é dada por ax mais b, onde a e b são constantes. Tá? X é uma variável. Então, o parâmetro b ele indica onde é que essa reta corta o eixo y. Então, se eu te disser que o b é igual a menos 3, significa que essa reta vai cortar o eixo y no ponto 0, menos 3. Tá? E o A, ele vai indicar a inclinação dessa reta. Tá? E a gente consegue determinar a inclinação a partir da tangente deste ângulo aqui, tá? Que é o ângulo que a reta faz com o eixo Y. Então, se eu sei a tangente dessa reta aqui, eu sei qual é esse A. E se a gente fizer, né, um paralelo entre essa reta R e a reta da posição, né, lembra que a equação da posição é S0 mais VT. Então o t, nesse caso aqui, é a nossa variável. Então o t é o x. Quem está junto do x é o a. Quem está junto do t, aqui na equação da posição, é o v. Então, num gráfico posição em função do tempo, a inclinação dessa reta aqui, tá? Então, a tangente desse ângulo θ é igual à velocidade. E o ponto onde essa reta corta o eixo y é a posição inicial. Tá? Então, tenta estabelecer esse paralelo, porque, cara, você vai olhar para o gráfico e você já vai saber de cara, né, se tiver indicado, qual é a posição inicial. Isso vai ficar claro para você. E se você souber calcular a tangente, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu não quero estender o vídeo, mas oportunamente no futuro eu vou tratar sobre trigonometria e a gente fala de tangente. Mas se você souber calcular a tangente, você já tem a velocidade e a posição inicial. Tá praticamente tudo pronto. Tá fácil. Tá? E para finalizar, existem essencialmente dois tipos de gráficos no movimento retilíneo uniforme. Que é assim, ou a reta ela pode estar com essa inclinação, então
uma espécie de crescente, né? Uma reta crescente ou uma reta decrescente, tá? E ao olhar para essas duas retas, lembra que é o gráfico posição em função do tempo. Se a reta estiver crescendo em função do tempo, você já sabe que a velocidade é positiva. Se a reta estiver decrescendo em função do tempo, você sabe que a velocidade ela é negativa. E aqui um parênteses, tá? Porque velocidade negativa é um pouco contraintuitivo, é estranho. Para mim também era quando eu comecei a estudar. Então eu vou dar um exemplo rápido, só para a gente finalizar. Então imagina que a gente tem essa reta de referência, tá? O lado direito é onde essa reta cresce e o lado esquerdo é para onde essa reta decresce. Então vamos supor que a gente tem uma partícula aqui, tá? Na posição 20 km no instante t0. E aí essa partícula está caminhando nesse sentido. E num dado instante, né, t igual a 2 horas, ela está na posição menos 40 km. Qual que é a velocidade dessa partícula? Tá? Lembra que a gente está no MRU, movimento uniforme. Então, definição de velocidade é posição final, menos 40, menos posição inicial, menos 20, dividido pelo tempo final, 2 horas, menos o tempo inicial, que é 0. Então, ó, menos 40 menos 20, menos 60, dividido por 2. Então a gente vai ter que a velocidade é igual a menos 30 km por hora. Então a velocidade é negativa. E se a gente fosse plotar um gráfico desse movimento, a gente teria um gráfico desse tipo aqui, tá? Com a reta decrescente. Então, pessoal, acho que era basicamente isso que eu queria tratar com vocês, tá? São alguns aspectos da cinemática e do movimento retilíneo uniforme que são bastante simples, mas muito importantes. E na sequência eu já vou postar um vídeo com a resolução de 2 exercícios para vocês verem como é que funciona a cinemática na prática. Então, vejo vocês em breve, se cuidem e até a próxima.